Oi pessoal, aqui é o primeiro vídeo do canal falando um pouquinho mais sobre matéria, ponto gramatical em específico para concurso militar, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tempo verbal chamado Present Continuous, tá? O Present Continuous, ele também pode ser conhecido como Present Progressive, tá? Tem dois nomes. Nas provas, geralmente, vem ou Continuous ou Progressive. Pode vir os dois, tá? Então, fica atento a isso, tá? A primeira coisa que eu falo para os meus alunos quando a gente estuda Present Continuous, tá? É que o nome, gente, do tempo verbal já diz muita coisa pra gente, tá? Então, vamos supor, ó, se eu tô falando de Present Continuous, eu tô falando de uma coisa que, ao mesmo tempo, é uma coisa presente, tá? Daí a palavra present. E uma coisa também que é a contínua. Daí a palavra continuous ou progressive, tá? Então, é uma ação que acontece no presente, porém, ela é contínua. Ela continua no momento em que eu estou falando, tá? Então, a gente utiliza esse tempo verbal para falar de fatos que acontecem no momento em que se fala, tá? Em português, seria o equivalente a, por exemplo, eu estou bebendo água, eu estou bebendo café, né? Eu estou dirigindo, eu estou estudando inglês, né? Isso é o que? São ações que a gente fala, porém a gente está realizando aquela ação no momento que a gente está falando, né? Então a mesma coisa acontece no inglês, tá? E, gente, para os meus alunos eu sempre estudo com eles os tempos verbais dando a estrutura, tá? Por quê? Porque o aluno se guia, ele se baseia pela estrutura, tá? E quem é meu aluno sabe que a gente tem a mesma lógica de sentenças afirmativas, sentenças negativas e sentenças interrogativas para todos os tempos verbais em inglês, tá? Por exemplo, como assim? Vamos lá, vou dar um exemplo. Sentenças negativas, a maioria dos tempos verbais, como é que você faz a negação? Você só adiciona o not na sua estrutura depois do auxiliar, tá? E como é que você faz a interrogação? A pergunta, você troca isso aqui de lugar. Você pega o sujeito, joga para depois do verbo auxiliar, tá? Então você sempre vai fazer essa troca quando a gente estiver falando de sentenças interrogativas, tá? Então essa lógica acontece para todo o tempo verbal em inglês, gente, tá? É uma coisa bem assim, estruturada, é uma coisa como se fosse uma fórmula mesmo de matemática, de física, tá? Existem estruturas que nos guiam em inglês pra gente não ficar perdido, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que eu faço sentenças afirmativas, tá bom? Do present continuous. Vamos lá. Eu vou ter o meu sujeito, o meu verbo auxiliar, que vai ser o verbo to be no presente, tá? É igual ao português, gente. Eu estou bebendo, eu estou comendo. A gente usa o verbo estar, né? No presente, eu estou, você está comendo, ele está bebendo. A gente usa sempre o verbo estar, que nada mais, nada menos é que o verbo to be em inglês, tá? E o nosso verbo principal no gerúndio, tá? Em português, o gerúndio é terminações o quê? ANDO, ENDO e INDO. Em inglês, só é uma terminação, que é ING. Então, todas essas terminações no português, ANDO, NDO e NDO, são uma só em inglês, que é o ING, tá? Então, acaba que fica mais fácil, tá? De fazer montar uma sentença no present continuous em inglês, tá? A única coisa que a gente precisa se preocupar um pouco mais nessa estrutura aqui dele é o quê? É a conjugação do to be, tá? Por quê? Porque dependendo do meu sujeito, o meu to be, ele vai ser conjugado de uma certa maneira, né? Então, se eu tô falando de eu, que é I, eu tenho que usar o I am, né? Se eu tô falando de he, she, it, eu tenho que usar is. E se eu estiver falando de you, we e they, você usa are, tá? Então, quando é que eu vou saber qual eu uso qual, Gabi? Se eu uso o are, o is ou o are?
depende do seu sujeito, né? Quem é o seu sujeito? Então, você tem que analisar o seu sujeito primeiro, para depois você utilizar e conjugar corretamente o verbo auxiliar, que vai ser o to be no presente, gente, presente, tá? Lembra que é present continuous, então eu tenho que ter alguma estrutura, né, algum elemento nessa estrutura que indique que é o tempo presente que eu estou me referindo. Essa estrutura vai ser o verbo to be conjugado no presente, ok? E o elemento que indica continuidade, que indica ação contínua, é justamente o verbo no gerúndio, com ing. Aqui no meu PDF que eu fiz, tem alguns exemplos, tá? De traduções de sentenças no present perfect em inglês e em português, tá? Por exemplo, eu estou estudando. Então, vamos lá. Eu estou estudando. I, você traduz literalmente, ó, palavra por palavra. I am, eu estou studying, estudando, tá? Você está comendo. You are eating. Então, você vê que o meu to be mudou dependendo da pessoa, dependendo do meu sujeito, tá? Eu usei am aqui por causa do I e eu usei are por causa do you, tá? Harry está esperando, né? Harry is waiting. Por que eu usei is aqui, gente? Porque o meu sujeito é Harry. Harry é he, tá? É ele. Então, é he is. He is waiting. Harry está esperando. Ele está esperando, tá bom? Então, tem essas nuances assim também, tá? Não necessariamente o seu pronome vai estar explícito, né? Eu, você, ele, ela. Às vezes vai estar um substantivo, né? Um nome de uma pessoa. Aí você vai ter que pensar, poxa, esse nome aqui faz referência a qual pronome? A ele, né? Então, é he. Então, he is, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, Sheila. A Sheila está viajando ao redor do mundo. Sheila is traveling around the world, tá? Por que is? Porque Sheila é she, tá? Então, a gente tem que fazer essa associação, tá? Quando o pronome não está explícito como sujeito, a gente vai ter que ver qual é o pronome que o sujeito está fazendo referência, tá? Sheila faz referência a she, Harry a he. Então, por isso que eu uso is em ambas as ocasiões, tá? Agora vem um exemplo clássico, tá, gente? Do present continuous, que é o está chovendo. It is raining, tá? Geralmente os alunos se confundem muito nesse exemplo, tá? Por quê? Em inglês é muito raro a gente ter oração sem sujeito, tá? Não existe isso de oração sem sujeito em inglês, tá? Porque em português isso aqui é uma oração sem sujeito, né? Está chovendo. Quem está chovendo? Não sei, né? É o tempo que está chovendo, né? Então a gente usa o verbo, ó, auxiliar e um verbo principal aqui, né? A gente não tem sujeito nessa estrutura. Agora, aqui, em inglês, a gente já tem sujeito, que é o it, tá? Então, it is raining. Por que, gente, a gente tem que usar o it? Primeiro, porque em inglês não existe oração sem sujeito. E segundo, porque quando eu tô me referindo a tempo, tá? Clima, ou tempo hora também pode ser, tá? A gente usa it, tá? Tem que usar it. Então, está chovendo, it is raining. Eu tô me referindo a tempo, tá? Muita gente, quando vai estudar inglês, fala assim, it se refere a coisas e animais. Eu acho essa definição de it muito limitada. Por quê? Porque o it, gente, se refere, na verdade, a tudo aquilo que não é humano, tá? Tudo aquilo que não é humano, a gente usa it, tá? Pra fazer referência. Então, pode ser o clima, pode ser a hora, pode ser o tempo, né? Pode ser alguma doença, pode ser uma empresa, fazer referência à empresa, né? A gente usa it. Gente, qualquer coisa que não for humana, a gente usa it, tá? Como referência. E isso é uma coisa que eu sempre falo, tá? E aí aqui, você usando essa lógica, você não vai se perder, tá? Porque it is raining, você vai saber, poxa, it tá fazendo referência a quem? Ao tempo,
Por quê? Porque em inglês eu não tenho oração sem sujeito, tá? Então tem que colocar algum sujeito. Como eu tô fazendo referência ao clima, o sujeito é it, porque não é humano, tá bom? Então fica assim. E aqui eu tenho outros exemplos. Nós estamos indo ao shopping. We are going to the mall, tá? E eles estão consertando o carro. They are fixing the car, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Ao invés de usar they, eu podia falar assim, Harry e Maria, né? Harry e Maria are fixing the car. Eu continuo usando are, porque Harry e Maria eles seriam substituídos pelo pronome they, tá? Então, they are. A mesma coisa aqui, ó. We, eu poderia usar Harry, Sheila e eu, né? Então, Harry, Sheila e eu poderia are, né? Por quê? Porque é we, tá? Então, fica aí a dica, tá? Nem sempre os pronomes vão estar explícitos assim, tá? We, they, geralmente vai vir nomes de pessoas ou nome de coisas, tá? E aqui tem as regras de como formar o gerúndio, tá? Regras de como você pega o verbo, seu verbo principal, e vai colocar o ing. Como é que você acrescenta o ing? É só acrescentar? Na maioria dos casos, sim. Na maioria dos casos, basta só acrescentar ing ao final dos verbos. Por exemplo, o verbo to go. Só coloquei o ing. Ficou going, né? Indo. Waiting, né? Esperando. Só acrescentei o ing. Eating, né? Todos eles só acrescentei ing, né? Dos que eu falei. Fixing também, né? Só botei o ing. Tem outras recessões, tá, gente? Como toda regra tem uma exceção, né? Algumas, no caso aqui, né? Eu sugiro que vocês leiam isso aqui com calma, tá? Não vou passar por isso aqui, não vou dar muita importância a isso aqui, gente, porque, sinceramente, a sua prova não vai cobrar de você que você saiba exatamente como se faz o gerúndio de um verbo. Ela não vai botar lá na sua alternativas, por exemplo, getting com um T ou getting com 2 T's, tá? Isso não vai ser um fator que vai te fazer assinalar a alternativa correta, tá? O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês vejam esses verbos aqui, ó, seja num texto, seja no enunciado, seja numa alternativa, tá? Vê esse verbo com ing e fala, poxa, esse verbo está no gerúndio. E é isso que eu quero que vocês percebam, tá? Verbo com ing, verbo no gerúndio. E pode ser que eu esteja falando de uma estrutura de present continuous, tá? Então, é isso que eu quero que vocês identifiquem, tá? Porque, gente, a verdade é que tem muita coisa para ser estudada para um concurso militar. Então, o mais importante são as estruturas, tá? Então, vamos lá. Como é que você faz sentença negativa no present continuous, né? A gente falou das afirmativas. Então, a gente falou de como falar eu estou bebendo, eu estou comendo. Agora, como é que eu falo eu não estou bebendo? Eu não estou comendo. Em português, a gente adiciona um não, tá? E em inglês não é diferente. A gente vai acrescentar um elemento que dê um sentido negativo para nossa frase, que vai ser o not, tá? Ele que vai dar o significado negativo para essa frase. E ele tem um lugar específico nessa estrutura, que vai ser sempre depois do verbo auxiliar, tá bom? Então, vai ser a mesma estrutura, ó, sujeito, verbo auxiliar, que vai ser o verbo to be no presente, mas aí eu coloco o not para dar o sentido negativo, verbo auxiliar, verbo principal, perdão, ainda no gerúndio, mais o seu complemento, tá? Então, é só você fazer isso, gente, é só acrescentar not depois do auxiliar, que é o to be, no caso. Tá? Então, aqui eu botei um exemplo, alguns exemplos, tá? I am not studying now. Eu não estou estudando agora, tá? A contração, né, ou seja, uma forma mais simplificada de eu escrever isso é I'm, tá? Not studying now. Então, a gente junta quem?
auxiliar e o sujeito, tá? Não existe contração para am not, tá? Você não pode juntar am com not, mas você pode juntar I com am, tá? Então, o que a gente faz? Geralmente junta I'm e deixa o not lá sozinho, tá bom? Ó, não existe contração para not. Am not, tá? Outro exemplo. They aren't, ou seja, they are not eating at the restaurant. Então, eles não estão comendo no restaurante, tá? A forma contraída é aren't, tá? E a mesma coisa para is not, né? Is not, a gente tem uma contração que é isn't, tá? Geralmente, é muito comum a gente ver as contrações, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês se acostumarem a escrever contraído, tá? Ao invés de desdobrado, assim, né? Are not, is not, é mais difícil ver. Não é raro, mas é mais difícil, tá? Então, estejam acostumados a ver isso aqui, ó. Aren't, isn't, tá? E é isso, gente. Aqui, eu tenho lá no PDF para vocês treinarem, tá? Passar da afirmativa para negativa. E aí, basicamente, o que vocês vão fazer é acrescentar um not depois do to be, tá? Isso vai ficar automático a partir que você treina, né? E é isso, tá? Nada demais. Não há nenhum monstro de 7 cabeças aqui, tá? Então, vamos falar de sentenças interrogativas agora. Como é que você faz pergunta, tá? Pergunta em inglês, gente, a gente sempre tem que jogar o nosso verbo auxiliar para frente e o sujeito troca, tá? Então, é só inverter a ordem, né? A ordem não era sujeito, verbo auxiliar, verbo principal. Agora você vai trocar. Sujeito, vai botar verbo auxiliar, sujeito depois, tá? Então, basta isso, gente, é só isso. E adicionar a sua question mark, né, que é a interrogação, ao final da sua sentença, tá? Então, na afirmativa, eu falo I am studying. Para eu fazer pergunta, eu só vou inverter, ó, o meu auxiliar com o meu sujeito. Am I studying now? Fica estranho, gente? Sou um pouco estranho, tá? Mas tá certo, tá? Se você seguir a estrutura, não tem erro, gente. Segue isso aqui, tá? Cola na parede, que nem você faz com as fórmulas de física e matemática. Cola na parede essas estruturas, tá? Pra você ter... todo dia ficar relembrando como é que se faz, tá? Em inglês também tem um método, tá? Não é uma coisa solta que você estuda, né, sem método nenhum, né? Sem estrutura nenhuma, tá? Tem estruturas que a gente segue sim, ok? E a mesma coisa vai funcionar para os outros, tá? Você só vai inverter a ordem. Então, aqui no material tem uma coisa aqui para vocês, né? Uma tabela para vocês passarem da afirmativa para a interrogativa. E aqui, gente, no meu material, eu coloquei várias questões, tá? De present continuous que já caíram na EAR, na ESA e na EPICAR, tá? Então, são questões muito recentes que já caíram nessas provas de present continuous, tá? Então, eu vou parar o vídeo aqui para fazer o vídeo de resolução dessas questões, para esse vídeo não ficar muito extenso, tá bom?